Prezados e amados irmãos, eu cumprimento a quem não havia cumprimentado ainda, desejando a graça do nosso Deus, de Jesus, nosso Divino Mestre e Salvador, também da nossa Santa Vó Rosa e do nosso Santo Primaz. Nós chegamos ao momento de iniciarmos a nossa Santa Reunião. Estamos aqui reunidos com o desejo sincero de servir ainda melhor ao nosso Deus. Tudo o que vamos fazer, irmãos, devemos fazer com muito amor, com muita dedicação, porque Deus, o nosso Pai, Ele toma conhecimento do nosso trabalho, do nosso feito, de tudo aquilo que vamos fazer para o bem do nosso povo. A Santa Vó Rosa fica muito contente, feliz, quando o seu povo está unido em uma só fé, está reunido em sua igreja, com uma frequência forçada. Todos os irmãos têm se esforçado para comparecer às reuniões. A Santa Vó Rosa, juntamente com o nosso Santo Primaz, ela fica feliz porque vê o seu povo com muito ânimo, com força, coragem de vencer. É o que devemos fazer, mas porque quando nós pedimos, quando nós clamamos a estes santos de Deus, nós queremos que eles nos atendam, claro, e eles atendam com carinho, é o que eles fazem. Então, se nós pedimos a Santa Vó Rosa a sua bênção, quando nós necessitamos da sua graça para algum momento difícil, ora, nós estamos pedindo porque nós precisamos. A Santa Vó Rosa vai nos atender. Mas então, quando nós, por exemplo, sabemos do nosso trabalho, da nossa obrigação, do nosso compromisso, seja como eu, no meu caso, como pastor da igreja, seja como os irmãos do coral, seja como os obreiros, como os que frequentam as reuniões, vou na minha igreja, hoje é o dia da reunião, eu vou na minha igreja, vou encontrar com Deus, irmãos. Não é que nós não estamos com Deus lá quando estamos na nossa casa ou no nosso trabalho. Nós estamos com Deus. Deus está ao nosso lado. Se nós estivermos com o espírito voltado para Ele, aonde nós estivermos, Ele está. Santa Vó Rosa envia seus anjos para nos guardar. Mas aqui, em nossas reuniões, é um lugar propício para nós estarmos todos reunidos aqui com só pensamento. Então aqui o poder é muito maior, a força é muito maior dos santos e dos anjos, porque todos nós estamos em uma só fé, num só desejo de alcançar de Deus essa proteção. Por isso, irmãos, devemos de vir às nossas reuniões com muita alegria, com muito contentamento, saber que é a coisa mais boa que nós fazemos, é o que nós mais aproveitamos em nossa vida, é nós participarmos das nossas reuniões, seja aqui, seja na sede ou onde for. Bom, mas é muito importante. Mas eu agradeço a todos os irmãos pela sua presença, agradeço os irmãos do coral, agradeço o regente, os meus irmãos obreiros, e agradeço a todos os irmãos que frequentam a nossa reunião. Agradeço do profundo do meu coração, porque é uma alegria muito grande, eu me sinto de estar aqui junto com os irmãos, mais uma vez. Faz tempo que eu estive por aqui, eu acho que alguém nem se lembram mais de mim, mas eu estive aqui faz apenas, acho que uns 3 anos por aí, já está fazendo que eu passei por aqui. Então, eu fico muito feliz de estar novamente junto com os irmãos aqui. Por isso eu agradeço a todos e convido a igreja para que se coloque em pé, para nós darmos início a esta santa reunião desta noite, irmãos. Que a Santa Vó Rosa possa nos abençoar, possa nos dirigir em tudo quanto vamos fazer, todo com suas mãos levantadas, com suas cabeças curvadas, sinal de reverência. Vamos assim agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai Celestial,
Nós agradecemos ao Senhor, agradecemos a Jesus, a Maria Santíssima e a Senhora Santa Vó Rosa e o nosso Santo Primaz, pela bênção, pela proteção que tem distribuído a cada um dos teus filhos. Peço, Santa Vó Rosa, que a Senhora abençoe a tua igreja, dando a eles bastante ânimo, força, coragem, para que possa te servir e nunca venha se desanimar, mas sempre tenha aquela vocação, aquele desejo de servir a cada dia ainda melhor. Peço que a Senhora abençoe todos os teus filhos que aqui estão, também abençoando aqueles que não puderam vir por motivo justo, muitas vezes estão em seus lares, até não está bom de saúde. Santa Vó, e a Senhora possa abençoar os mesmos, e abençoa aqueles que vêm ao caminho desta reunião. E não me esqueço, Santa Vó Rosa, de pedir à Senhora a sua proteção para as demais reuniões que neste momento o teu povo levantam para prestar louvor e adoração à Senhora. Eu peço que a Senhora abençoe toda a tua igreja, os corais da tua igreja, desta congregação, regentes e músicos, e todos os coristas, Santa Vó Rosa, e os da demais congregação. Abençoam todos para que eles possam fazer tudo com o desejo sincero de bem servir a Senhora. E também peço, Santa Vó, que a Senhora abençoa os pastores que ali estão, os obreiros, que vêm com amor para te servir. Eu agradeço a Senhora, a Jesus, por tudo isso que tem feito, e peço a sua unção e a sua inspiração para esse trabalho que iremos aqui realizar. Em teu santo nome, em nome de Jesus, e pela graça e a certeza de que a Senhora, juntamente com todos esses santos, já tem tomado conhecimento do nosso pedido, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Em seguida cantaremos o número 1 do nosso hinário, Igreja Forte. Celestial.
Esta mensagem é de Natal do nosso amado Jesus. O Natal de Jesus significa paz, amor, união para os fiéis filhos de Deus, diz nesta mensagem. Estimados irmãos apostólicos, a vinda de Jesus a este mundo significa que o reino de Deus está entre nós, como ele mesmo afirmou, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas também significa a oportunidade de religação do ser humano arrependido com Deus, desde que aceitassem a Jesus, o seu Evangelho, e vivesse obediente aos seus ensinamentos, perseverante no caminho do reino dos céus, crendo com toda sinceridade. É natural e importante que todos se alegrem e festejem a data do dia 25 de dezembro, que é o nascimento de Jesus. Pois é um fato muito forte e marcante que envolveu o poder celestial com muita intensidade e que continua aos corações da maioria desta humanidade como um chamado dos céus. Porém, a grande esperança de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, que haja arrependimento e regeneração da criatura humana, e o ciclo que aceita o seu Salvador, que seja participante do reino dos céus e do caminho que Ele nos deu nesta terra. Esta Igreja Apostólica, crendo no Consolador e no Santo Pastor, sendo praticante do amor, da paz, do perdão, da união e da perseverança na verdadeira doutrina, que são ensinos e obras do Divino Mestre Jesus. É muito claro que Jesus é o Filho de Deus, pelas suas obras maravilhosas e pela confirmação que Ele mesmo nos deixou ao dizer: quem vê a mim, vê o Pai, por causa das mesmas obras. Portanto, o reino dos céus estava entre os homens para salvar, libertar os que o aceitassem. Porém, quando Jesus voltou aos céus, após sua gloriosa ressurreição, ele prometeu que voltaria e enviaria o outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não vê, mas vós os conheceis pelas obras e porque ele habitará em vós. Isto se cumpriu em nossos dias, na pessoa da Santa Vó Rosa, serva fiel e consagrada, que recebeu este maravilhoso galardão, e também do último profeta, Santo Irmão Aldo,
preparado por Jesus pela Santa Voz Rosa para ser o continuador de sua obra nesta terra e preparar esta Igreja Apostólica. Este servo receberam como herança de Jesus e do Pai todo o poder nos céus e na terra. Foram merecedores porque praticaram as mesmas obras de Jesus e do Pai. Nós, apostólico da Santa Voz Rosa e do santo profeta irmão Aldo, temos grandes responsabilidade diante de Deus e de Jesus deste mundo, pois presenciamos enquanto vivemos entre nós, a obra destes servos, representando a pessoa de Jesus, do Pai. Por isso precisamos anunciá-los como uma nova oportunidade de Deus e da vinda de Jesus a este mundo. Assim, fazendo, colaboramos na grande obra de salvação, idealizada por Deus, seu divino Espírito Santíssimo e seu amado Filho Jesus. Irmãos, esta igreja que hoje nós processamos como Igreja Apostólica e processamos como somos pertencentes a esta igreja, nós também, todos nós, temos o dever de anunciar esta obra de Deus, porque se nós não fizermos, também não estamos dando o exemplo de um verdadeiro apostólico. Por isso, nesta doutrina mostra como devemos fazer. Nós que somos felizes, que temos os ensinamentos desta igreja, que tivemos esta oportunidade, podemos confirmar assim, uma oportunidade que tivemos de estarmos nesta igreja, para nós é um grande milagre, é uma grande bênção dos céus, porque tivemos a oportunidade de ser participantes também do reino dos céus, assim como Jesus da Santa Voz Rosa, irmãos, porque eles já eram dos céus. Irmãos, Jesus já veio dos céus para trazer a salvação e preparou a Santa Voz Rosa aqui, porque também ela já era predestinada para ser o Consolador e para formar a sua igreja na terra, para que pudesse formar um povo santificado, consagrado de boas obras, para dar esse testemunho na terra, para que pudesse valorizar o nosso Jesus, inclusive nesta data do nascimento de Jesus, que se trata o Natal, que nós falamos, e muitos falam, e muitos afirmam também, o nascimento de Jesus, o Natal, vai chegar o Natal aí. Muitos dizem assim, mas para a maioria das criaturas na face da terra, este Natal é motivo de exploração, para arrecadar muito dinheiro com a humanidade. Mas para o apostólico não é assim. Para o apostólico é uma data significante, maravilhosa, porque nós agradecemos a Deus por ter nos dado a Jesus e nos dado a Santa Voz Rosa, que foi da promessa de Jesus. Através dele foi que tivemos esta oportunidade de conhecer esta igreja e conhecer a Santa Voz Rosa. Então, este Natal para nós é um motivo de uma grande alegria, é motivo de digamos assim, um renascimento para nós também, porque quando nós tivemos a oportunidade de conhecer esta igreja, para nós, ou para Deus, nós já renascemos novamente, porque nós vivíamos antes do mundo sem conhecimento da verdade. Então nós,
que estamos nesta igreja, devemos agradecer muito a Deus, valorizarmos este Natal, valorizar o aniversário de Jesus, que é esta data que vamos entrar, estamos chegando próximo, Natal. Não é proibido um apostólico, por exemplo, fazer um almoço, fazer as suas festinhas em casa, em família. Não, não é proibido, é uma alegria muito grande, com muito amor e muito respeito, mas não como o mundo lá fora, porque o mundo lá fora, eles fazem também festas grandíssimas, mas ali faz muitas outras coisas que é inconveniente. Estão bebendo, estão fazendo tantas desordens. Quando termina esta data, esse Natal, que comemoraram tudo junto, dizendo assim, estamos comemorando o Natal de Jesus. Às vezes sai morte, às vezes brigam entre família e assim por diante. Quer dizer que não tem nada de efeito. Mas nós aprendemos diferente. Nós, nesta igreja apostólica, aprendemos a valorizar o Natal de Jesus, porque Ele veio para nos dar salvação. Nós sabemos muito bem disso, na doutrina está escrito, Jesus veio para salvar, Ele nasceu para salvar. Deus o Pai enviou seu Filho amado para poder remir as criaturas que viviam no mundo, no pecado, sem conhecimento da verdade. Muitos aceitaram a sua doutrina, aceitaram a sua mensagem, mas a maioria o desprezaram, a maioria ou até mesmo fizeram desfeita, fizeram, digamos assim, abuso da sua pessoa e assim por diante. Mas bem-aventurados são aqueles que vivem esta fé hoje, que passaram, tiveram a oportunidade de conhecer esta igreja apostólica, este caminho verdadeiro que é o que nós vivemos aqui. Ninguém deve de deixar dúvida em seu coração. Aquele que deixa dúvida, põe a dúvida em seu coração, às vezes por causa de alguma conversa de um ou de outro, vai perdendo a sua fé. A luz do seu espírito, ela vai se apagando. Porque cada um de nós, irmãos, conforme vamos aprendendo nesta doutrina, nós vamos tendo uma luz que vai nos iluminando o nosso caminho, vai iluminando a nossa mente, a nossa faculdade espiritual e vai nos dando entendimento, vai nos dando a sabedoria para que nós possamos distinguir o que é certo e o que é errado e podermos ter força também para repudiarmos o que é errado e praticarmos aquilo que é bom. Então veja, por quê? Através desta luz, quem é essa luz? É Jesus, nos dias presentes, a Santa Vó Rosa. A Santa Vó Rosa porque foi uma promessa de Jesus quando ele disse, eu irei ao Pai, mas enviarei o outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Veja, irmãos, que coisa mais preciosa é nós sabermos que este Consolador habita entre nós, habita em nosso meio. Então é muito importante nós sabermos disso. Por isso nós devemos valorizar com muita gratidão, com muito amor em nossa alma, porque somente assim podemos ser felizes e ter paz em nosso coração. Veja, irmãos, quanto é maravilhoso nós estarmos nesta igreja e principalmente nesta data. Nesta data, todos os irmãos desta igreja devem de estar sempre em oração, principalmente nesse dia. Irmãos, está em oração, agradecendo a Jesus por ter nos dado a Santa Vó Rosa, por ter nos dado o nosso santo irmão Aldo. E eu quero dizer aos irmãos, o Natal para nós é todos os dias, é todos os meses, é direto, é todos os dias nós estamos comemorando o Natal, porque estamos em santidade, em obediência ao nosso Deus. Não só nesse dia, como faz o gentil lá fora que não conhecem a Deus, dizia Jesus assim, aqueles que não conhecem a Deus. Então,
eles comemoram, faz aquela festividade e tudo com aquela devoção, muitas vezes vão até mesmo em algum lugar religioso para, digamos assim, fazer seus pedidos, mas é só naquele dia. Passou dali, pronto, não tem mais nada, acabou aquela fé, acabou aquele entusiasmo, mas o apostólico tem que ser todos os dias da sua vida consagrado, obediente para merecer a graça da Santa Vó Rosa. Aqui continua esta mensagem do boletim. A grande obra de salvação, idealizada por Deus, seu divino Espírito Santo, Santíssimo, e seu amado Filho Jesus, dentre as mais nobres virtudes de nosso Senhor Jesus, destaca-se a paz, que é o que devemos ter em nosso coração, a paz, que reina naquele momento de seu nascimento, de Jesus, que diz, muito embora sigam, e a humildade ali estava todo o esplendor da grandeza de Deus, seu amado Filho, envolto em panos, adorados pela nobreza e pela Virgem Maria e São José, a paz que os anjos puderam anunciar, exaltando e glorificando a Deus nas alturas, e aos homens de boa vontade que amassem e praticassem o bem, a paz que Jesus demonstrou durante durante seu ministério, levando alento, esperança, harmonia e serenidade aos sedentos deste mundo que o aceitassem esta mesma paz. Presenciamos nos ministérios da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, era pessoas portadoras de serenidade, transmitiram essa virtude quando os cumprimentavam ou estavam próximos, eram um conforto espiritual, mesmo quando solicitávamos os problemas ou enfrentávamos as lutas, mesmo diante das dificuldades da vida, sempre com mansidão, amor, misericórdia e perdão. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo transmitiam segurança e paz para aqueles que creiam, aqueles que confiavam. O amor é outra virtude que Jesus veio trazer dos céus e realçar em sua obra, inclusive deixando-nos um novo mandamento, dizendo assim: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e de todo o teu entendimento, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Este mesmo amor vimos e comprovamos nas obras da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eram atitudes que buscavam sempre fazer
o bem sem olhar a quem. Irmãos, este é um dever de cada um de nós, fazer o bem sem olhar a quem. Às vezes uma pessoa ajuda a outra já pensando de receber o retorno daquilo que faz. Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, fazia tudo com amor e dedicação. Eles, a única coisa que eles queriam da humanidade era a obediência a Deus. Por quê, irmãos? A obediência a Deus, ela é para nós, é para cada um de nós, não é para Jesus nem para a Santa Avó Rosa. Por quê? Eles já ganharam o seu galardão lá no céu, já lutaram aqui na terra o que tinha que fazer e já está salvo, nos ajudando a nós se salvar. Então, nós que temos que lutar hoje e buscar com sinceridade a nossa fé. Existe pessoas, às vezes, que está até entre nós, que às vezes tem algum problema e às vezes não consegue resolver, porque às vezes a sua fé não chega até este problema, não chega até a Deus, não tem fé suficiente, daí também não pode receber, daí fica às vezes martirizando, blasfemando contra Deus, porque eu já vi pessoas dizer assim, pessoas que nasceram nesta igreja, que têm conhecimento, posso dizer assim, porque tem um trabalho na igreja, mas dizer assim, poxa, mas tudo que eu faço, eu sacrifico às vezes, que a minha vida está virada de avesso. Olha aí, já blasfemou contra Deus. Eu vi pessoas falar para mim desse jeito, que lutou, muitas coisas fez em benefício da obra e a vida está virada do avesso. Por quê, irmãos? Então, quando nós estivermos passando por alguma dificuldade, alguma luta em nossa vida, então o que nós devemos fazer? Qual é o nosso primeiro passo para que nós possamos ser abençoados? Primeiro passo é nós fazer uma análise na nossa própria consciência, examinar a nossa própria mente, o nosso pensamento, aquilo que estamos fazendo. Será que eu estou procedendo bem diante de Deus? Será que eu estou praticando tudo aquilo que eu aprendi nesta igreja, o que a igreja ensina? Se eu estiver praticando tudo, então é porque eu tenho que passar por alguma luta. Então, paciência, eu vou clamar para Santa Avó Rosa, um momento qualquer ela vai me ajudar. Mas, às vezes, alguma coisinha está ali atrapalhando, como uma pedra de tropeço na vida daquela pessoa, e daí não deixa a Santa Avó Rosa abençoar como ela quer, não deixa Jesus abençoar como Ele quer. Às vezes a pessoa tem um sentimento não é tanto, mas é um sentimento, porque é o seguinte, às vezes ele guarda no coração uma mágoa de alguém, guarda no coração o sentimento de uma mágoa, alguém fez alguma coisa que às vezes ele não gostou, falou para ele ou para ela, alguma coisa que ele não gostou, ou às vezes tiveram algum mau relacionamento, alguma coisa assim que prejudicou, e daí fica com aquela mágoa no coração daquela outra pessoa. Às vezes dentro da igreja, diz assim, eu não gosto de ver fulano de tal, não gosto nem de ver a cara dele ou dela. Acontece. Aí pronto, já é um ponto que a Santa Avó Rosa com Jesus não pode abençoar. Por quê? Nós não somos todos irmãos? Nós não viemos do mesmo Deus? E não queremos ir para este mesmo Deus, para os céus? Se lá nós chegarmos lá e nós tivermos desavença com alguém, o que nós vamos fazer lá? Não vamos poder ir lá, porque não podemos ficar lá, porque lá todo é lugar de santo. Então, esses sentimentos são coisas tão mesquinhas, que às vezes faz com que a pessoa perder o direito de alcançar a bênção da Santa Avó Rosa. Às vezes sofre, tem uma enfermidade, alguma coisa que ele luta e não sara. Não sara porque aquela pessoa nunca se arrepende. Ele fica com aquilo dentro do coração, remoendo aquilo dentro do seu peito, e ele não se arrepende. Ou ele ou ela
fica com aquilo ali, com aquela mágoa, com aquele sentimento, aquilo prejudica muito a Santa Avó Rosa, ela quer tanto nos ajudar e acaba não podendo, não fazendo porque nós não merecemos. Então, veja, irmão, nós temos que ter um coração limpo, por isso que diz assim, a paz faz com que nós tenhamos o coração limpo. Se nós temos paz, nós temos bastante amor, nós não temos que olhar para ninguém, por isso que eu sempre digo, não olhe para a vida dos outros. Outra coisa também que o apostólico não deve de estar olhando para a vida de ninguém, mesmo seja da igreja, ficar olhando, fulano tal fez isso, fulano tal faz aquilo. Nós não temos nada a ver com isso, nós temos que cuidar da nossa. Se nós olhar para os outros, esquecemos de cuidar de nós mesmos. Então nós temos que olhar para a nossa própria vida, cuidar dela, não falar da vida de ninguém. Cada um cuida da sua. Por que temos que cada um cuidar da vida de si próprio? Porque quando chegar o dia de nós deixar esse corpo aqui na terra e subir para os céus, cada um de nós vai prestar conta a Deus daquilo que fazemos. Não é eu que vou prestar conta de ninguém, eu vou prestar a minha. Cada um dos irmãos vai prestar a sua conta, nem dos meus filhos, nem da minha mulher e nem de ninguém, eles que vão prestar conta a Deus daquilo que fazem. Então nós temos que lidar bem, tratar bem todo mundo, ter amor a todo mundo, querer bem a todo, desejar aquilo que eu desejo para mim, desejar para que todos tenham também essa mesma felicidade, essa mesma paz, esse mesmo amor, mas não ficar cuidando. Eu já vi pessoas dizer assim, fulano tal não deveria nem ir na igreja. Pense, vai lá e faz tal coisa, não ir na igreja. O que vai fazer na igreja? Às vezes ele lá na igreja está livrando de algum perigo, de alguma coisa, ele está indo. Não está obedecendo, mas está indo. Lá um dia ele pode cair em si, cair e obedecer. Mas se ele não vier, ele vai lá para o mundo, vai para o pecado, vai encher de bobagem, de coisa maligna lá fora. E aí é pior, porque daí vai perder totalmente o direito da salvação. Então, veja, irmãos, não temos que falar isso, nunca de ninguém. A pessoa está indo, ele não obedece muito bem, Santa Avó Rosa que vai fazer julgamento e vai julgar a vida dele, e vai dar o que ele merece. Se ele se arrepende, a Santa Avó vai abençoar, ela vai ajudar, porque ela mostra o caminho, eles nos mostram o caminho da salvação, nos mostra como devemos fazer, para que possamos ser vencedores. Irmãos, que a Santa Avó, com Jesus, Maria Santíssima, nosso Deus, abençoe a todo o nosso povo, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, e que tenha um Natal abençoado, cheio de paz, que possam assim glorificar a Deus e louvar a Jesus, agradecer a Jesus, porque Ele nos deu a Santa Avó Rosa, nos deu esta igreja. Através da Santa Avó Rosa nos deu esta igreja, porque se nós não tivéssemos a Santa Avó Rosa, nós não conheceríamos esta igreja, não conheceríamos esse caminho, nós não estaríamos aqui, nós estávamos uns para um lado, outros para outro, sabemos aonde, mas nós não estaríamos aqui hoje, felizes como estamos. Eu acredito que todos os irmãos estão contentes, estão felizes com a Santa Avó Rosa, com Jesus. Então, neste Natal, seja mais humano, mais feliz e mais alegre. Todos os que aqui estão, se reúnam entre a família, façam o seu Natal, como se diz, a sua festinha, com alegria em seu coração, com amor. E amem uns aos outros, como Jesus nos amou. Jesus nos amou, a Santa Avó Rosa também, o irmão Aldo também. Muitas vezes o irmão Aldo, ele dizia para alguém dizia para ele assim, irmão Aldo, mas fulano, fulana, ixi, mas é tão desobediente, fica lá fazendo isso, e falava, tem paciência, irmão. Às vezes um pai falava, ou uma mãe falava de um filho, tem paciência, irmão, tenha paciência, a Santa Avó Rosa vai preparar tudo, vai ajudar, vai melhorar. Veja o que ele falava, eram essas palavras, tenha paciência. E nós, o que somos? Não somos o povo dele, o povo da Santa Avó Rosa? Somos. Então, quando nós vemos alguma coisa que não está certo, porque nós sabemos, mas vamos ter paciência, vamos orar por aquela pessoa, pedir a Santa Avó Rosa que ela possa abençoar, que ela possa livrar. Eu digo isso, irmãos, eu contemplei uma pessoa que
muito serviçal em nossa igreja. Ele tocava, cantava e toca hoje de novo, voltou ao mesmo trabalho. Mas ele perdeu o equilíbrio da vida num momento assim, não sei porquê, até a família descontrolou e ele saiu e caiu no mundo da perdição, ficou como um andarilho. Passou por mais de ano nessa vida. E daí até a própria família, irmãos, a própria mãe, Deus que perdoe, que tenha ela em bom lugar, porque já não está mais entre nós, não dava guarida nenhuma, expulsava ele quando ele chegava, e ele não era uma pessoa má, apesar de tudo que ele estava estragado, a vida dele, mas ele era uma pessoa do bem, não queria ver nem ele. Daí eu até pedia o número do telefone desse rapaz, e ninguém queria me dar, mas Deus mostrou a verdade para mim. Eu indo num caminho que eu nem pensava, quando eu penso que não, eu dei de encontro com ele, que vinha com a bicicleta. Ele parou na minha frente assim. A Santa Avó Rosa mandou que ele, certamente foi, eu confio que foi, porque eu não tinha número nenhum dele, telefone para ligar para ele, nem nada, porque ninguém, nem os irmãos dele não me davam. Mas Deus, a Santa Avó Rosa me deu um toque naquele moço. Eu ia subindo numa rua assim, quando eu vejo aquela bicicleteira veio, eu nem não conheci na hora, que ele só conheci quando ele chegou, parou de frente comigo, ô irmão Milton, me chamou irmão Milton, parou e cumprimentou, falou comigo, ele tudo sujo. Daí eu falei, ô rapaz, te conheço desde pequeno, por que você está nessa vida aí, ó, nessa situação? Daí ele me contou, né, foi me contando a situação que ele estava, daí eu digo, não, você não está perdido, você está, como diz assim, descontrolado, a tua situação está descontrolada, você perdeu o equilíbrio do que você tem que fazer, mas não faça isso não, você não nasceu para isso, deixa disso, deixa dessa vida, essa vida não presta, você vai morrer desse jeito se você continuar, morrer e perder a tua salvação, vai para a tua casa, volta para a tua família, e volta para a igreja. Falei para ele, venha para a igreja, aqui é teu lugar. Você nasceu aqui, a igreja é o teu lugar. Por que você desprezar? Você está nessa situação, caiu num fracasso que não tem força para nada. Irmãos, como estas luzes iluminam, ele me disse, eu vou voltar para a igreja. Então tá bom. Daí eu toquei para onde eu estava indo e ele saiu com aquela bicicleta e se foi. Passou um domingo. No segundo domingo, ele apareceu na igreja. Ele veio na igreja, quando fazia muito tempo que não vinha mais, estava descontrolado, vivia dormindo por qualquer lugar, era assim. Veio na igreja, veio e teve na reunião, na outra semana veio, já foi cantar na igreja, cantar no coral. Irmãos, e hoje ele está com a família novamente, feliz. Veja então, irmãos, às vezes a pessoa está lá, cai num fracasso, se a outras pessoas jogar, empurrar mais, ele vai para dentro do abismo, ainda mais, porque as pessoas correm, desvia. Fulano tal, ele fez isso, ou fez aquilo, ou ele hoje está usando bebida, outra coisa, ele desvia dele para não encontrar aquela pessoa. Não, nós não devemos fazer isso. Nós devemos ir encontrar. Às vezes aquela pessoa está precisando apenas de uma palavra, de um conforto, de um alento, uma pessoa que chega e fala. Uma pessoa que seja usada por Deus, pela Santa Avó Rosa, para ajudar e tirar aquela pessoa daquele lugar. Imagina se, talvez esse rapaz, se não tivesse me encontrado, porque a Santa Avó Rosa foi quem ponhou ele naquele momento no meu caminho para nós se encontrar. Poderia estar ainda, talvez estaria, né? Talvez não, mas poderia estar na situação pior do mundo. E uma pessoa de bem, pessoa boa, família boa. Veja, irmãos, o que pode acontecer na vida de uma pessoa. Por isso o apostólico, ele tem que ser muito humilde de coração, a pessoa que deseja sempre o bem para o seu semelhante. Não olha para o que ele está fazendo. Se ele está fazendo às vezes um pouco errado, a não ser que ele não queira nem mesmo ver alguém, porque eu já vi pessoa também que chegou a falar assim, eu não quero mais ver nenhum apostólico na minha frente. Aí é outro caso, é porque ele mesmo por si próprio não quis mais, né? Não quer ver
ninguém não quer falar com ninguém. Mas se a pessoa der ouvido, é muito bom um apostólico sempre conversar, para tirar do abismo, porque o mundo é cheio de corrupção. Por isso, irmãos, nós estamos vivendo nesta igreja para ajudar a Santa Vó Rosa a salvar a alma para o nosso Deus. E é muito importante, porque o que eu quero para mim, eu quero para toda a minha família apostólica, porque nós somos uma família só. Irmãos, estas são as palavras que a Santa Vó Rosa queria para esta noite. Eu agradeço muito os irmãos por tudo que eles têm feito na igreja, pelo seu trabalho. Agradeço os coristas, regente, músico, agradeço os membros, obreiros e tudo. Que a Santa Vó Rosa abençoe todos, dê uma noite abençoada, e amanhã estaremos aqui novamente para mais uma reunião. Em
Amados irmãos, mais uma vez eu agradeço os irmãos por a sua paciência, por aqui estar, todo o silêncio para prestar atenção ao nosso trabalho, à nossa reunião. Eu agradeço a todos e que sempre esteja assim, para que a Santa Avó Rosa, com o nosso Santo Irmão Aldo, possa nos ajudar em nossa vida para que possamos ter a sua proteção. Irmãos, eu convido a igreja para que se coloque em pé, para nós darmos
digamos assim, finalidade nesta reunião. Todos com muita reverência, vamos assim orar, agradecer a Deus por esta oportunidade que nos deu de estarmos aqui todos reunidos e que amanhã os irmãos possam estar novamente para podermos assim prestar a nossa adoração ao nosso Criador e à Santa Vó Rosa e o nosso Santo Primaz. Tudo com as suas mãos levantadas, sentido de oração, assim iremos agradecer a Deus. Santo Deus nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, agradecemos a Jesus, nosso Divino Mestre Salvador, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e nosso Santo Irmão Aldo, por tudo que tem feito em nossa vida, pela sua proteção. Agradecemos em primeiro lugar por ter nos tido o direito de conhecer este caminho, caminho dos céus, caminho que nos leva para a presença de Deus, caminho que nos faz com que ter o direito e a participação na glória celestial. Peço, Santa Vó Rosa, que a Senhora abençoa todos os teus filhos, que irão, Santa Vó, para os seus lares, que os anjos os acompanhem, livrando de todo perigo e de todo mal, e que eles amanhã possam aqui retornar para participar de mais uma reunião, cantando os hinos de louvor, agradecendo a Senhora Jesus. Também peço, Santa Vó Rosa, a sua bênção para os pedidos que se encontram nesta caixinha de oração, quantos nomes que aqui estão, que os seus filhos colocaram, com a intenção de quem, por exemplo, receber estas orações, ser atendido e a Senhora possa abençoar. Santa Vó Rosa, muitas mães pedem pelos seus filhos, às vezes estão até fora desta igreja, mas quantos pais e mães que querem ver seus filhos bem, sempre ama e sempre pede a sua proteção todos os momentos. Eu peço que a Senhora abençoe, Santa Vó Rosa, todos os pedidos que aqui estão. Muitas vezes alguém está também em hospital, casa de saúde, ou mesmo até em casa, sofrendo por alguma enfermidade. A Senhora sabe, possa sim, Santa Vó, enviar os seus anjos para ali estar, para guardar e livrar de todo mal. Agradeço a Senhora, a Jesus, a Maria Santíssima e todo o reino dos céus pela graça que tem nos dado. E despede seus filhos com a proteção dos céus, com a bênção da Senhora de Jesus, e que todos vão para os seus lares e os anjos protejam, que tenham eles uma noite abençoada. E por tudo, Santa Vó, nós te agradecemos a todo o reino dos céus, hoje e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos, que a Santa Vó os acompanhe.